Oi, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui com mais uma aula gravada de física para vocês, certo? Como foi o feriado? Passaram bem? Estão todos bem? Espero que sim. Vamos torcer, né? Esperando, na expectativa das nossas aulas presenciais voltarem, né? Para a gente ter aquele contato e ter as nossas aulas ao vivo e a cores novamente, sem precisar de uma tela na nossa frente, não é? Enquanto isso, vamos nos dedicando, enquanto eu dou o meu melhor para que vocês aprendam. Espero que vocês também estejam dando os seus melhores para aprender o que todos os professores estão passando, tá certo? Hoje a nossa aula de física vai ser diferenciada. O que é que a gente vai fazer? Vamos iniciar com a correção, certo, da aula passada, que ficou uma questão pendente, e aí a gente vai corrigir aqui agora, e depois eu dou início ao conteúdo novo, certo? E espero que vocês aprendam. Vou fazer com a maior calma possível. E se as dúvidas persistirem, é aquilo que eu falo sempre. Anotem, não guardem dúvida para si, tá certo? Anotem e arrumem um jeito de me perguntar que o que eu puder fazer para ajudar todos vocês, eu vou fazer. Combinado? Então vamos para o assunto novo de hoje, né? Quer dizer, vamos corrigir primeiro. Calma, tia Amanda, calma, calma, calma. Primeiro correção. E aí vamos lá. Um veículo deslocou-se durante 0,5 horas com velocidade constante de 100 km por hora e, a seguir, por mais meia hora com velocidade constante de 50 km por hora. Qual a distância percorrida neste intervalo de tempo? E aí a gente vai ter que fazer um cálculozinho para descobrir qual foi essa distância. Mas antes de fazer o cálculo, o que é que a gente tem que observar primeiro? Tá tudo nos padrões aí, hora, hora, quilômetro, quilômetro. Não tem nada de segundo, minuto e metro, tudo diferenciado? Não. Estão no mesmo padrão. Podem observar que aí, se fosse. Ele tinha como tranquilamente transformar 0,5 hora ou meia hora para 30 minutos, né? Mas ele já deixou como hora. Assim como embaixo ali, a seguir por mais meia hora. Está dizendo que é metade de uma hora. Então, se a gente já viu que está nos padrões, não vai precisar converter nada. Vamos começar a execução da resolução dessa questão. E aí, vamos lá. Uma hora. Quais são os dados que a gente tem? Eu gosto sempre de colocar os dados para que a gente não se confunda na hora que for fazer os cálculos, certo? Então, isso eu sempre aconselho, vou continuar aconselhando. A gente sempre vai colocar aqui os dados, certo? Deixa eu tampar isso aqui, que primeiro a gente tem que ver este daqui. E aí, uma hora, a gente já sabe que em meia hora, a velocidade 1 foi 100 km por hora, não é isso? E a velocidade 2 foi 50 km por hora. Se é quilômetros por hora, quer dizer que a cada uma hora vai ser 100 quilômetros. Mas nesse caso aqui, ele disse que é meia hora, 0,5 horas, meia hora aqui embaixo. Então, a gente vai ter que dividir essa velocidade de 100 quilômetros por hora por 2, certo? 30 minutos. Se é 100 quilômetros em uma hora, em 30 minutos vai ser metade de 100 quilômetros. Então, vai ser 50 quilômetros por hora. A mesma coisa acontece com essa velocidade 2. Se é 50, isso aqui foi erro de digitação, viu, gente? Relevem. 50 quilômetros por hora dividido por 2 vai dar 25 quilômetros por hora. E aí a gente já tem a velocidade. Por que a gente está fazendo esse cálculo? Porque na nossa fórmula do sorvete, aqui, ó, deixa eu colocar ela aqui. Nossa fórmula do sorvete pede a velocidade. Mas se a gente tem duas velocidades e pede o tempo, e a gente tem dois tempos, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Primeiro, a gente vai precisar unificar, né? Isso. E aí, a gente foi e
unificou aqui, né? A gente já sabe que em 1 hora, que é a distância toda percorrida, a gente vai ter metade do tempo 50 quilômetros por hora e metade do tempo 25 quilômetros por hora. Aqui, praticamente, a questão já está resolvida, mas eu quis trazer na fórmula para vocês conseguirem entender se vocês não compreenderam dessa forma. Jogando aqui o nosso sorvete delicioso, S, que é a distância percorrida, que é o que a gente quer descobrir, né? S é igual a S0. Esse S0 vai ser 0 nesse caso. Se ele não deu uma distância inicial, vai ser sempre 0, certo? 0 mais. Aí vem. A gente não unificou aqui as duas velocidades. Então, unificando os 50 com os 25 quilômetros, vai dar 75 quilômetros por hora. Então, vai ser 75 quilômetros vezes qual é o tempo? O tempo é meia hora? Não. O tempo total é 1 hora. Aqui a gente unificou a velocidade, mas a gente também unificou o tempo, não é verdade? E aí, unificando o tempo, vai dar o quê? Meia hora mais meia hora vai dar 1 hora. Então, qual é a distância percorrida? 75 quilômetros por hora. Os primeiros 30 minutos, né? A primeira meia hora, ele percorreu com 50 quilômetros por hora. E a segunda, 25 quilômetros por hora. Ele teve que desacelerar, certo? Mas isso aí foi um cálculo constante. Teve modificação, então a gente vai fazer a unificação. Tá entendido para vocês? Então, 75 quilômetros é a distância que ele percorreu para chegar nesse determinado local. Beleza? Posso prosseguir? Hoje a gente vai estudar. Deixa eu me tirar, eu fico dançando para cá, dançando para lá, dançando para cima e para baixo. Hoje a gente vai estudar o movimento uniformemente variado. A gente tinha visto o movimento retilíneo uniforme. Agora vai ter variação. No movimento retilíneo uniforme, que a gente estudou até semana passada, a gente viu que a aceleração é nula. A velocidade é constante. É a mesma do início ao fim. Agora, as coisas mudam de contexto. Se muda a velocidade, a aceleração entra em cena. Então, nesse caso aqui, movimento uniformemente variado, a gente vai contar com a ação da aceleração, certo? No uniforme, velocidade constante em qualquer situação, se a gente pegar qualquer etapa do trecho, a gente vai ter a mesma velocidade se a gente for fazer o cálculo bonitinho. Não há aceleração. No uniformemente variado, a velocidade sofre variações, mas essas variações não vão ser do jeito que a pessoa quer, não. Vai ser iguais. Vai ter uma variação daqui para cá, uma variação daqui para cá, e por aí vai. Em intervalos de tempos iguais. Por exemplo, a cada 10 minutos, a variação foi constante, certo? Igual. E a aceleração vai ser constante e não nula. Vai estar sempre acelerando, né? Mas não vai ser nula, como no exemplo passado, certo? Espero que estejam acompanhando o meu raciocínio, gente. Função horária da velocidade no MUV. Se vocês pegarem os livros de vocês, que eu espero que estejam todos em mãos, para vocês agora não ter que pausar e perder tempo, na página 21, não, na página 20, né? Vai estar fazendo a introdução da diferença, tal, tal, tal. Aí vem aqui, função horária da velocidade no MUV. No MUV, veremos a equação horária da velocidade em função do tempo. A velocidade vai girar em torno do tempo. Sempre vai ser isso. Velocidade precisa do tempo, certo? Que também é uma equação de primeiro grau. Característica típica do movimento uniformemente variado. Característica típica está dizendo o quê, gente? Sempre vai ser assim.
certo? Vai ter uma equação do primeiro grau que vai fazer com que a gente tenha todos os dados e a gente possa calcular direitinho, certo? E aí, a velocidade V0 vai ser a velocidade no instante zero. Mais uma vez, torno a dizer. Se eles falam para você qual é a velocidade inicial do cálculo do problema que ele está solicitando, você vai colocar V0, a velocidade inicial que ele está dizendo. Se não tiver, aí vai ser sempre zero. Zerinho, zerinho, certo? Se tiver, coloca. Se não tiver, zero, certo? A velocidade final vai ser, geralmente vai ser o que eles vão estar pedindo. Qual a velocidade? Qual a velocidade? Aí, nessa coisa aí, não vai ser sorvete. Vai ser V é igual a V0 mais AT. Certo, gente? Lembrando mais uma vez, para a gente poder calcular a fórmula, a gente tem que ter apenas uma letra em evidência. Essa letra é a que vai ser calculada. Se a gente tiver mais de uma letra em evidência, não tem como fazer o cálculo. Então, você vai ter que ler, reler, ler mais uma vez, ler novamente, quantas vezes forem preciso, para ver se na questão não está lá outra coisinha, um pontinho que você esqueceu de ler, certo? Porque física, como eu disse, é pensamento, tem que pensar, tem que refletir, tem que raciocinar, certo? Se você quiser fazer um cálculo de física sem pensar na questão, você vai ser pego por uma casca de banana. E o que a física mais te dá de presente são cascas de bananas, certo, gente? Aí vem a classificação do M e o V. Ele pode ser acelerado e ele pode ser retardado. Isso mesmo, retardado, certo? Para ser acelerado, a velocidade tem que aumentar no decorrer do tempo, obviamente. Se você acelerou, vai aumentar a velocidade do seu automóvel, do seu objeto, certo? Para ser retardado, a velocidade vai ter que diminuir no decorrer do tempo. Então, se diminuiu, retardado. Se acelerou, acelerado. Beleza? Vamos comigo? Diminuiu, retardado. Acelerou, acelerado. Então, essa é a classificação do movimento uniformemente variável. Certo? Vamos fazer uma aplicação aqui. Se você quiser acompanhar pelo livro, maravilha. Mas estou colocando aqui para facilitar para a gente. Certo? Um ponto material em movimento adquire velocidade que obedece à expressão V é igual a 20 menos 4t no SI. Se falou no SI, torno a dizer, vai ser metros por segundo. Se não falou do SI, aí você vê o que ele está pedindo. Mas se ele não falar, se ele especificar que é do SI, ele vai querer metros por segundo, certo? E aí ele está pedindo qual a velocidade inicial e a aceleração. Ele já lhe deu a fórmula bonitinha, né? V é igual a V0. V0 aqui vai ser 20, menos 4. 4 vai ser o quê? Aceleração, menos 4, e T, tempo. Então, ele perguntou aqui, qual a velocidade inicial e a aceleração? V, velocidade final. V0, velocidade inicial. Menos 4, aceleração. E T, tempo. Então, nesse caso aqui, a velocidade inicial e a aceleração vai ser 20 e vai ser 4, certo? Entrou dois A's aqui, gente. Relevem, viu? Relevem. E aí, a velocidade no instante de tempo, T é igual a 2S. Velocidade, a gente vai jogar aqui a formulazinha bonitinha e vai fazer a substituição. Gente, se vocês tiverem dúvida, sempre coloquem a fórmula. Tem gente que, quando vai fazer o cálculo, já quer fazer o cálculo direto. Eu sempre digo, vou dizer isso, vocês vão ouvir isso. Enquanto eu for professora de física de vocês, eu vou estar falando sempre a mesma coisa.
coloque a fórmula. Repita, não tem problema de ser repetitivo. É a repetição que leva à perfeição, certo? Repitam quantas vezes forem preciso. Inclusive, nas avaliações, eu vou cobrar essa fórmula bonitinha, viu? Do jeito que eu estou ensinando aqui. Então, V é igual a V0 mais AT, certo? V é igual a V0, que ele já deu, que é 20, mais, nesse caso, se for negativo, a gente troca para menos, né? 4, que é o que ele está dando aqui, aceleração, menos 4, vezes o tempo que ele deu aqui agora, que é 2. Aí você vai fazer o cálculo. Agora tem. Nessa primeira não tem como fazer o cálculo. Por quê? Porque ele tem duas letras em evidência. Então, não tem como a gente calcular. Para calcular, só pode ter uma letra, que é a que a questão vai pedir o cálculo, certo? Nesse caso aqui, ele já deu o tempo. Então, você vai substituir o T por 2, certo? Então, V é igual a 20 menos 8. V é igual a 12 metros por segundo, certo? Sempre também colocar. Deixa eu colocar aqui. É muito importante que vocês nunca esqueçam de colocar esse metros por segundo, certo? E aí, gente, eu coloquei isso aqui não tem no livro de vocês, mas eu coloquei para que vocês conseguissem acompanhar o meu raciocínio. Vejam só. Se eu dei o tempo, que era 2, a gente vai calcular a velocidade, 12. E se por acaso, deixa eu zerar aqui. Eita, deixa eu ver aqui. E se por acaso eu der o V e eu quiser calcular a velocidade inicial e eu der a velocidade final. Tipo assim, 20, eu já disse que é 20, não, 12 é igual a V0, que é o que eu vou querer descobrir aqui. Deixa eu copiar aqui. V0 mais AT mais, deixa eu colocar aqui, gente. Estou tentando fazer com que vocês acompanhem o meu raciocínio, certo? Como se eu estivesse na sala de aula escrevendo no quadro. Aqui. Mais, no caso esse aqui, menos 4 vezes 2. Se nesse caso aqui ele estivesse pedindo a velocidade inicial, aí ele já iria dar a velocidade final, né? Então, teria como calcular? Óbvio que teria, gente. Como é que a gente iria fazer? Estou dando um exemplo, viu, gente? Querendo acrescentar esse exemplo. 12 ele já deu a velocidade e ele quer a velocidade zero. Então, vai ser V0, vamos colocar logo aqui, menos 8. Aí, nesse caso aqui, 8 está aqui negativo, vai passar para o lado de cá positivo, né? 12 menos 8 é igual a V0. Quanto é que vai ser V0? 20. É igual a V0. Aí aqui a gente já coloca V0 em evidência, que é o que a gente quer. Aqui. Aqui, V0 é igual a 20. 20 metros por segundo. E quanto é que está aqui, gente? 20, certo? Eu estou só querendo mostrar para vocês que qualquer um que a gente colocar, fazer a substituição, quando a gente fizer o cálculo, vai dar o outro, porque física é cálculo exato, certo? E aí, a gente vem para a função horária da posição no M e o V.
Isso aí está na página 21. Acompanhem comigo. Na função da posição, a equação horária da posição em função do tempo obedece à seguinte função. Aí está a função, né? S, que a gente vai estar falando de deslocamento, é igual a deslocamento inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2, né? Esse 1/2 aqui, ó, é meio, né? Meio vezes aceleração vezes tempo ao quadrado. Isso aqui é grande, essa fórmula. Essa fórmula é pequenininha, bonitinha, como as outras não. Ela é maior. E aí, V0 vai ser a velocidade no instante T0. A aceleração vai ser A. Tempo diferente de zero, certo? E a posição do móvel em um instante T qualquer, em um tempo qualquer. Aí, mas no final, a gente vai fazer um cálculo que vai envolver essa fórmula, certo? Essa é a função horária. Sempre que a gente precisar de fazer uma função em torno do tempo, a gente vai colocar esta fórmula. E para finalizar, a gente vai ter aqui a equação de Torricelli. Acompanhem comigo na página 22, certo? Que tem um trechinho aqui que eu quero ler com vocês. Essa equação relaciona a velocidade ao espaço percorrido pelo corpo em um movimento uniformemente variado, sem a presença variável do tempo. É dada por... Aí tem aqui a fórmula, né? Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes a variação do deslocamento, ΔS. Nesse caso aqui, como vocês podem ver, não tem o fator tempo. Sempre que a gente precisar calcular a velocidade com ligação com o tempo, a gente vai calcular com essa fórmula aqui, da função horária, certo? Como vocês podem ver, tem o Tzinho aqui e o Tzinho aqui, que quer dizer tempo. Se não tem o tempo e você quer fazer o cálculo, mas a questão não está levando em consideração o tempo do percurso, aí a gente vai usar a equação de Torricelli, certo, gente? Tem aceleração, tem velocidade, tem o deslocamento, mas não precisa do tempo, ok? E aí, para praticar, vocês vão fazer as atividades das páginas 22 e 23. Precisam fazer com toda a calma possível, certo? Na próxima aula, eu vou fazer esse mesmo esquema. Antes da gente começar o assunto novo, a gente vai fazer correção destas atividades. Mas eu trouxe eu peguei uma aqui que foi a mais elaborada que eu achei, e trouxe para a gente calcular junto aqui, certo? Deixa eu abrir aqui. Vou abrir esses slides para que a gente consiga ver aqui bem grandão. Pronto. Isso é a sexta questão que está na página 23, certo? E eu peço que vocês acompanhem comigo. Um automóvel partindo do repouso leva 5 segundos para percorrer 25 metros, em movimento uniformemente variado. Observem que eles estão destacando aqui que vai ser o movimento uniformemente variado. Então, você vai ter que usar as fórmulas, você vai ter que trabalhar com eles, certo? A velocidade final do automóvel é... Então, um automóvel partiu do repouso. Então, se ele estava no repouso, a velocidade inicial, tudo inicial vai ser 0. Já está dizendo aí que é zerado. E aí, ele leva 5 segundos para percorrer 25 metros. E aí, qual é a velocidade final desse automóvel? Aí, o que é que a gente vai ter que fazer aqui? Como vocês podem ver, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento uniformemente variado, ele vai precisar da aceleração. Nesse caso dessa questão, ele não está dando aceleração. Ele está dando o tempo e está dando a distância. E ele quer saber a velocidade, mas não nos deu aceleração. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Vai resolver isso?
A fórmula final, principal, vai ser sempre essa. V é igual a V0 mais AT. Mas a gente tem V0, que é zero, que ele já falou. A gente tem T, que é o tempo. E tem esse 25 metros aqui que não vai entrar em lugar algum. E a gente precisa desse V e a gente precisa desse A. Tem dois. Como é que a gente faz para resolver uma questão dessa? Socorro, professora! Como é que a gente faz isso? A gente vai primeiro arrumar um jeito de descobrir qual é a aceleração desse veículo, certo? Desse automóvel. E aí, a gente, para calcular isso, a gente vai ter que voltar nesta primeira fórmula. Por quê? Porque ele vai falar de distância percorrida, de deslocamento, e ele vai falar de tempo. Então, a gente tem tempo e a gente tem deslocamento aqui. A gente não tem velocidade, mas nesse caso a velocidade inicial é zero. Então, a gente vai conseguir calcular. Então, quem é S? S é essa velocidade final que ele deu, esse deslocamento final. Nesse caso, foi 25 metros. Então, a gente vai substituir o S por 25. É igual a S0 é zero, que ele partiu do repouso. V0 é zero, partiu do repouso. Vezes T. Nesse caso aqui, quando a gente calcular zero vezes T, vai dar zero. Qualquer número, qualquer letra multiplicado por zero vai dar zero. Isso aí é regra matemática, né? Então, esse tempo já vai ser anulado. Né? A velocidade inicial vezes o tempo vai ser zerado, os dois também. Mais meio da fórmula vezes A vezes o tempo ao quadrado. Qual foi o tempo que ele nos deu? 5 segundos. 5 ao quadrado, certo? Nesse caso aqui, como vocês podem observar, a gente só destacou a aceleração, então estamos no caminho certo. Se a gente destacar a aceleração, só tem a aceleração de letra. Essa aceleração, a gente vai conseguir descobrir o valor dela para poder jogar na outra fórmula. Vejam só que trabalhinho essa questão, por isso que eu escolhi ela. Então, 25. Aí o 2, se a gente zerar aqui, ó, zerou aqui, vai ficar meio vezes A vezes 5 ao quadrado. Outra regrinha matemática. Sempre que tem um número em cima e embaixo, a gente pode colocar o de baixo. A gente pode pegar esse de baixo, que está dividindo, e colocar em evidência lá do outro lado, bonitinho. Então, se ele está aqui dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu peguei esse 2 daqui e coloquei antes do igual. Então, vai ser 25 vezes 2, esse meio aqui virou 2 do outro lado, é igual a 25. De onde saiu esse 25? 5 vezes 5 vai ser 25. Vezes A, que seria vezes 1 aqui, né? Esse passou para lá dividindo e esse aqui ficou aqui, o 1. Mas como qualquer coisa multiplicada por 1 vai dar 1, então a gente não precisa usar ele. Então, 25 vezes 2 é igual a 25, 5 ao quadrado vezes A. E aí, 50, 25 vezes 2, é igual a 25A. Aí, o que é que a gente faz? Inverte, só para ficar bonitinho. A é igual a 50. O 25 não está aqui multiplicando com A, ele passa para o outro lado, dividindo. 50 dividido por 25 vai dar o quê? 2. E qual é o complemento da aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Então, a gente conseguiu com essa formulazinha bonitinha e com esses dois números que eles deram anteriormente, a gente conseguiu calcular e descobrir qual é a aceleração desse automóvel. Então, a aceleração desse automóvel vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Aí, voltando para essa fórmula aqui, né? Como vocês podem observar, a gente agora já vai ter a velocidade inicial, que é zero. A gente já vai ter a aceleração, que é 2, e a gente já vai ter o tempo, que é 25 metros. Perfeito. Pode se calcular. Ele quer o quê? Velocidade final. Temos tudinho agora, ó.
Melzinho na chupeta, agora sai, agora vai sair. V é igual a V0, que é 0, está saindo do repouso. Torno a dizer, se não tivesse falando esse partindo do repouso, ele tivesse dado algum número aí, tudo mudaria. Nesse caso, ele falou que está partindo do repouso, tem como se calcular. 0 mais 2, que é a aceleração que a gente descobriu, vezes 5, que é o tempo que ele deu aqui, 5 segundos, certo? Então, V vai ser 2 vezes 5 mais 0. 2 vezes 5, 10. Mais 0, 10. Então, a velocidade vai ser 10 metros por segundo. E qual é a alternativa que está aí no livro de vocês, na sexta questão? A alternativa B, certo? Com base nesse cálculo aqui, o que é que eu quero que vocês façam? Que vocês tentem calcular os demais. Lembrando que física é calculada. Tudo é calculado, tudo é cálculo e você precisa pensar. Jamais, gente, jamais façam um cálculo físico sem usar o seu raciocínio. Por quê? Porque vai dar errado. Você precisa pensar, certo? Se você não vai pensar, não quer pensar, aí deu ruim para você, certo? Precisa se pensar, precisa se fazer tudo bonitinho para que dê certo, certo? Ok, ok. Pensem, raciocinem, usem aqui, ó, a cachola. Pega um tempo tranquilinho, um lugar silencioso, porque isso aí é a introdução à física. Como eu já falei a vocês, muitas coisas vão vir pela frente. E vocês precisam ter todos os conceitos aqui, ó. Esses cálculos estão aí para que vocês comecem a abrir a mente de vocês, porque lá na frente, no ensino médio, física vai ser a nova amiga íntima de vocês, assim como química, né? Eles vão entrar para o grupo pesado e aí a gente quer que vocês já tenham essa introdução, vocês já estejam com a mente aberta para entender e raciocinar a física, certo? Então, peguem um lugar bem silencioso, com calma, abram os livros e comecem. É massa esse desafio, gente. Você vai começar. A melhor coisa é você sentir o gostinho de, no final, conseguir achar a resposta certa. Certo, gente? Ó, espero que vocês tenham entendido o assunto. Qualquer coisa, estou aqui para ajudar vocês. Podem mandar mensagem para mim, mandar e-mail, certo? E espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso, tá? E semana que vem, nossas aulas serão todas ao vivo. Maravilha! Tanto a aula de ciências, quanto a aula de química, quanto a aula de física serão ao vivo. Então, a gente vai poder conversar melhor, vou poder esclarecer as dúvidas pessoalmente com vocês. E eu peço que vocês estejam todos presentes, viu? Estou notando alguns que estão faltando, estou sentindo falta de vocês. Se dediquem, meus amores. Tudo isso vai passar e o conhecimento fica. E para ter o conhecimento daqui, ó, a gente precisa se dedicar. Precisa estar frequente, estar assíduo nas aulas, tá? Tá se dedicando, porque conhecimento é construção. Se você não vai construindo tijolinho por tijolinho, chega lá na frente e esse muro vai desabar. Tá bom, gente? Beijinho e até semana que vem. Tchau!